Fala pessoal, estamos aí de volta para mais uma aulinha dessa metodologia de estudos que eu sempre recomendo você a utilizar. Qual é? Estudo por questões, porque você dá uma olhada nas questões, vê o que seu examinador está cobrando, muito provavelmente ele vai cobrar mais legislação, então você dá uma olhada nas questões, olha a legislação cobrada, depois você vai perceber que ele vai cobrar muita jurisprudência também, aí você dá uma olhada na jurisprudência. E se tiver uma outra questão aí de doutrina, você vai para o seu livro-texto e vai fixar o conteúdo de uma maneira mais firme no seu cérebro, né? De uma maneira mais profunda no seu cérebro. Então nunca comece, é o que eu recomendo para vocês, é óbvio que é uma sugestão que deu certo para mim, né? Então eu recomendo que você também utilize. Então nunca comece pelo livro-texto. Nunca comece lendo 1.200 páginas, 1.500 páginas, lendo 3 livros para só depois iniciar a resolução de questões, porque você vai perceber que você vai ler 1.500 páginas, depois vai cair um assunto lá misturado, ou uma questão que vai cobrar, poder legislativo, uma coisa de previdenciário, né? Uma questão lá de seguridade social. Aí seu cérebro já vai estar confuso, né? Porque você leu muita coisa e não conseguiu segmentar o seu estudo, né? Não estudou de uma forma eficaz, que eu sempre falo. Então, você deve olhar lá as questões, perceber que artigos foram cobrados, dar uma olhada no resto da lei, dos artigos que não foram cobrados, dar uma olhada na jurisprudência e só depois dar uma olhada no livro-texto para fixar cada vez mais esse conteúdo. Tá bom? A gente vai perceber que o tema da aula de hoje é muito importante. No tema da aula de hoje é muito importante o estudo de legislação. As questões cobram muitos artigos da Lei 13.300, né? É uma lei até recente. Então você tem que olhar as questões, perceber que artigos são mais cobrados e só depois, se vai cobrar a teoria concretista, como a gente viu no vídeo anterior, né, na prova de delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, onde cobrou um aspecto de jurisprudência, aí você vai dar uma olhada na jurisprudência para mais uma vez fixar o conteúdo. Se você gostar da aula de hoje, você dá um like aí, você compartilha se você gostar muito, porque aí o algoritmo do YouTube vai entender que essa aula é importante e vai chegar cada vez para mais pessoas, tá bom? Então, vamos efetivamente para a aula de hoje. A gente vai dissecar artigo por artigo o mandado de injunção. Talvez eu não acabe hoje, porque senão vai ficar uma aula muito grande. Ou se a aula ficar muito grande, vocês não assistem a aula completamente. Então vamos tentar pegar metade aí da lei do mandado de injunção e depois a gente faz um outro vídeo com a outra metade, mas dissecando mais uma vez artigo por artigo, tá bom? Vamos aqui para a nossa telinha agora, ok? Então vamos lá. Mandado de junção, questões de lei seca. Então, a nossa jornada aí, a gente começou com o mandado de segurança, aí agora a gente vai para o mandado de injunção. Olha aí, artigo 1º da lei do mandado de injunção. Esta lei disciplina, né, o mandado de injunção, processo e julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, nos termos do 71 do artigo 5º da Constituição Federal. Reproduz, né, o texto lá, praticamente o texto constitucional. Então o artigo 2º vai falar o seguinte: conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O importante aqui é você entender que o mandado de injunção vai ser cabível sempre que houver uma falta total ou parcial. Então, olha, as questões de concurso público cobram muito isso. Simplesmente vai ser a parcial não pode mandado de injunção, ou só a total que pode mandado de injunção. A gente vai ver que as questões cobram muito esse aspecto. E elas cobram muito esse artigo 2º. A gente vai olhar aí pelo menos umas 5 provas que cobraram esse artigo 2º.
É óbvio que tem mais prova, vai ter mais prova que vai cobrar esse artigo 2º, mas a gente não precisa ficar repetindo, né? Por isso que eu falo que o estudo tem que ser sistematizado. Não adianta você ir lá para o seu sistema de questões e falar assim, eu quero fazer tudo de mandado de disjunção. Aí você vai perceber que os 30 primeiros, sei lá, dos 30 primeiros, 15 cobram um artigo 2º, então não tem muito sentido você ficar repetindo. Então é importante você fixar o aspecto importante do artigo 2º e depois partir para um outro artigo. Aí você fica lá feliz, fiz 30 questões, acertei 28, mas das 30 questões, 15 foram sobre o artigo 2º, fica difícil você errar realmente, né? Então por isso que eu falo que você tem que ser malandro para estudar, tem que estudar de forma sistematizada, tá bom? Parágrafo único vai falar, considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Guarde aqui, o insuficiente, esse ponto aqui é importante, porque algumas provas vão falar assim, se a norma for deficiente, alguma coisa assim, o examinador ele cobra a palavra específica, tá? Se não for insuficiente, você deve considerar a questão como incorreta, tá ok? Então vamos lá. São legitimados para o mandado de injunção como impetrantes, esse aqui é o mandado de injunção individual, né? As pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no artigo 2º e como impetrado o poder, órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Então, impetrantes, pessoas naturais ou jurídicas. Isso aqui é importante também, porque ele vai falar, não, só as pessoas naturais que podem impetrar mandados de injunção? Não, pessoa jurídica também. Pessoa jurídica não pode, a gente vai ver lá na frente, ação popular, mas mandado de injunção, pessoa natural ou jurídica. Tá ok? Então vamos lá. Fundatec, Prefeitura de Coronel Bicaco, Procurador. Nossa, Felipe, você foi longe, né? Mas eu achei uma questão legalzinha para a gente resolver aqui para aprender esses artigos, né? O mandado de injunção somente admite a forma coletiva. Aqui, o mandado de injunção e coletivo. Então, esse item está incorreto. Letra B. É admitido quando houver a falta total de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos, não sendo admitido nos casos de falta parcial. Olha aí, mais uma questão, mais um item incorreto. Poderá ser impetrado tanto na forma individual como coletiva. Parece que é isso daqui, né? Mas vamos dar uma olhada. Poderá ser impetrado em relação à omissão de tribunais superiores na edição de súmulas vinculantes. Não, né? Você não pode impetrar o mandado de injunção contra a edição de súmula vinculante, né? Tem que ir lá, o texto constitucional já deve ter te assegurado aquele direito inerente à nacionalidade, soberania e cidadania, e aí você pede para exercer esse direito, né? Porque há uma omissão do poder público via mandado de injunção. Então, por isso esse item também está incorreto. É impetrado por pessoa jurídica, sendo vedada a utilização por pessoa natural. Incorreto também, então o item correto vai ser a letra C, tá bom? Agora, aqui, olha só, gente, aqui, Sebrasp, IBAD, VUNESP, Crescer Consultorias, Sebrasp, então todas essas, e se você olhar aí, baixar as provas, vai ter muito mais, tá? Mas a ideia é que essas questões cobram efetivamente a mesma coisa, né? Alguma outra que vai ter uma mudança aqui, dá uma olhada aqui, na Câmara de São Joaquim, que vai ser um pouquinho diferente, mas vamos dar uma olhada aí no resto, né? Concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência da norma regulamentadora para o exercício de direito, ainda que essa omissão seja parcial. Entre os legitimados para a impetração do mandado de injunção figura a pessoa natural, então também está corretíssima, né? Então, Sebrasp, Prefeitura de Manaus, prova recente. IBAD, Prefeitura de Ji-Paraná, também recentemente. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania, também está correto. Conceder-se, VUNESP agora, né? Conceder-se-á, você percebe que é a mesma coisa, né? Conceder-se-á
mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Idêntico, né? Correto. Outra, VUNESP, Câmara de São Joaquim. Essa aqui é interessante também, ó. É cabível o mandado de junção, ainda que já exista norma regulamentadora no direito previsto na Constituição, se esta for defeituosa. Se for defeituosa, não, né? Você lembra lá que o artigo fala insuficiente. Se houver insuficiência, tudo bem, você pode impetrar mandado de junção. Agora, se ela for defeituosa, né, não se caracteriza como omissão. Então, por isso que esse item está incorreto. Conceder-se-á mandado de junção, torna inviável, inerente soberania, mais uma vez correto. Mandado de injunção é instrumento constitucional a ser utilizado na hipótese de ausência de norma inviabilizar o exercício de direito ou liberdade referente à cidadania ou soberania. Também está correto, faltou aqui a nacionalidade, né? Mas a gente pode considerar esse item como correto. Então, além desses aqui, se você for buscar aí, vai ter mais uns 50, tá bom, gente? Então, não resolvam questões semelhantes, questões parecidas, né? Porque você não está aprendendo nada. Então, vamos passar para frente para o outro artigo, né? Aqui, ó. Não há previsão no ordenamento jurídico brasileiro da ação de mandado de injunção coletivo. Câmara de Mauá, VUNESP, mais uma vez, também está errado. Então, a gente fez provas diferentíssimas aí, né? Câmara de Mauá, Prefeituras de Paraná, Manaus, Câmara de São Joaquim, Crescer, Sebar, Aspibad, VUNESP cobraram o mesmo artigo. Vamos aqui. A Constituição Federal prevê o uso do mandado de injunção como uma garantia constitucional sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Nesse sentido, segundo o STF, agora é uma de jurisprudência, o cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração de existência de omissão legislativa relativa ao gozo de liberdades ou direitos constitucionais pelas normas constitucionais de eficácia. Você vai sempre lembrar que o mandado de injunção, dentro lá da classificação de José Afonso Silva, ele só vai ser possível se for uma norma de eficácia limitada, tá bom, gente? Então, é uma norma de eficácia limitada que vai poder, né, fundamentar o manejo do mandado de injunção. E aqui eu coloquei, né, inclusive os pressupostos do mandado de injunção, lá do livro do Lênio Streck e tal, que foi usado até pelo Supremo Tribunal Federal também. Então, ele usou esse termo aqui, né? Por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação às normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, como ele colocou aqui, ó, limitada stricto sensu, né? Que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam como condição de possibilidade provimentos normativos do poder público que venham assegurar os principais efeitos. Foi tirado aqui desse livro do Lênio Streck, Canotilho, né? Um livro grandão, aquele livro grandão azul que você viu muitas vezes aí na Saraiva, por exemplo, né? Tratando-se, por isso que é stricto sensu, porque se for lato sensu, tratando-se de mera faculdade conferida ao legislador, que ainda não a exercitou, não há direito constitucional criado e cujo exercício esteja dependendo de norma regulamentadora. Tá bom? Mandado de injunção 444, questão de ordem, ministro Sidney Sanches. Mas sempre vai cair norma limitada, né? Eles nunca vão usar esse limitado stricto sensu, só coloquei aqui de onde o examinador tirou, tá bom? A ideia é que é sempre normas limitadas, de eficácia limitada, dentro da classificação lá do José Afonso Silva. Artigo 4. A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além do órgão impetrado, pessoa jurídica que ele integra ou aquela a que está vinculada. Quando não transmitida por meio eletrônico, a petição inicial será acompanhada de tantas vias quantos forem os impetrados. Parágrafo 2º. Quando o documento... Essa aqui é igual lá no artigo 6º, lá do parágrafo 1º, salvo engano, do mandado de segurança, tá? E se o documento não tiver... Se o cara não tiver o documento para impetrar lá o mandado de injunção, quando o documento necessário, a prova do alegado, encontrar-se em repartição ou estabelecimento público, em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão,
no original ou em cópia autêntica, será ordenada, a pedido do impetrante, a exibição do documento no prazo de 10 dias, tá? Igualzinho lá no mandado de segurança, devendo, nesse caso, ser juntado cópia à segunda via de petição. Então, se não tiver o documento, o juiz vai dar lá o prazo de 10 dias, né? Para que seja juntado esse documento, né? Igualzinho do artigo 6º do mandado de segurança. Se a recusa em fornecer o documento for do impetrado, a ordem será feita no próprio instrumento da notificação. Agora aqui, ó, Câmara de São Joaquim, VUNESP 2018. Se houver algum documento necessário à prova do alegado e esse não foi juntado com a petição inicial do mandado de junção, o vrit deve ser extinto sem julgamento de mérito. Errado, né? Porque vai ter que dar prazo lá de 10 dias, como a gente viu aqui no parágrafo 2º do artigo 4º. Ok? Artigo 5º. Recebida a petição inicial, será ordenada a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada segunda via com a cópia dos documentos, a fim de que no prazo de, sempre gravar isso aqui, ó, 10 dias, lá 10 dias, aqui 10 dias também, preste informações. 2. A ciência do ajuizamento será ordenada. A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada a cópia da petição inicial para que, querendo, ingresse no feito. Lá é igualzinho no mandado de segurança, né? A petição inicial, artigo 6º, a petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Então, será logo indeferida quando for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Parágrafo único. Da decisão de relator que indeferir a petição inicial, caberá agravo em 5 dias. Os concursos sempre gostam desses recursos, né, nessas leis específicas, para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração. A gente viu lá na lei do mandado de segurança, algumas questões falam de agravo regimental, apelação, ou mudam, botam 10 dias. Então a gente sempre tem que ficar atento, porque as provas cobram exatamente isso aí, não é um conhecimento muito profundo. Vamos lá, a OCP Prefeitura de Betim, analista 2020, tá? Questão desse ano aí. Da decisão de relator que indeferir a petição inicial de mandado de junção, caberá agravo em 5 dias para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração. Exatamente aí o parágrafo único do artigo 6º. Então, por isso, esse item deverá ser considerado correto, tá bom? Só lembrando aqui que as normas e constituições estaduais podem definir aí outros órgãos para julgar o mandado de junção, né? A Constituição, se você for olhar lá, vai ter TRE, vai ter STJ, vai ter STF, né? Então, por isso que aqui a lei foi meio tendenciosa, falando lá a petição da decisão de relator, né? Então, parece sempre que é um órgão colegiado aí, porque muito fundamentado aí no aspecto constitucional, mas as constituições estaduais podem reger aí os órgãos de competência do mandado de injunção, tá bom? Artigo 7º. Fim do prazo para apresentação das informações, será ouvido o Ministério Público, que opinará em 10 dias. Então, o Ministério Público opinará em 10 dias após o quê? Com ou sem parecer, importante isso daqui, né? Igual lá no mandado de segurança, os autos serão conclusos para a decisão. Igualzinho lá no mandado de segurança, né? Aí as questões vão falar aqui sem parecer, né? Ou só com parecer os autos serão conclusos para a decisão. Então a gente tem que ficar atento aí, tá bom? Artigo 8º, né? Vamos fazer só esse artigo 8º e depois a gente faz o resto aí da aula de mandado de injunção. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para quê? Então, inicialmente, a gente vai ver que aqui, como a gente falou na aula anterior lá, da resolução das questões do PCMG, a teoria foi a concretista intermediária, adotada pela Lei 13.300. Então, a teoria é a concretista intermediária, né? Individual.
tá horrível aqui minha letra, então a concretista intermediária individual, diferente do que o Supremo decidiu, por exemplo, naqueles mandados de junção sobre a lei da greve, que foi uma teoria concretista geral. Aqui não, a lei 13.300 adotou a teoria concretista intermediária individual. E o que essa teoria vai asseverar? Primeiro, o juízo lá tem que determinar um prazo razoável para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora. Então, ele não assegura de plano o direito, ele dá prazo para que o órgão impetrado promova a edição de norma regulamentadora. Só depois, se não houver, aí que ele vai estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então, é importante aqui você lembrar que a teoria é a teoria individual concretista intermediária, porque inicialmente ela é interpartes, que aqui fala que as condições que o interessado poderá promover a ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora. Então, é uma teoria concretista intermediária individual e não geral. Tá bom? Intermediária porque primeiro vai lá fixar um prazo para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora. Aqui, vamos lá. VUNESP, juiz de direito substituto. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora no prazo de 30 dias? Está isso lá na norma? Não, não vamos dar mole. Ele tentou confundir a gente, mas a gente, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para que seja determinado prazo razoável. Depois estabelece as condições no caso de mora, para suprir a mora legislativa, Então não tem nada a ver que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora no prazo de 30 dias. Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1 do caput, que é determinar prazo razoável, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Então, ele não obedeceu o prazo em mandado de injunção anterior, aí não faz mais sentido o juízo determinar prazo para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Tá bom, gente? Então passamos aqui, já temos 20 minutos. Vamos encerrar aqui a nossa aulinha de hoje, mas fique aí ligado nos próximos capítulos. Depois eu vou dissecar o resto da norma, que a gente vai ver aqui, mandado de junção coletivo, vai ver os efeitos aí, se é interpartes ou erga omnes, Eu já dei uma ideia de que os efeitos vão ser interpartes, Mas depois a gente vai dissecar o resto da lei do mandado de injunção, para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? E vocês não irem embora rápido aí do vídeo, ok? Então nos vemos aí na próxima aula, a gente vai complementar a lei de mandado de injunção, ok? Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like e compartilha, tá bom? Até mais, tchau, tchau!